Você vai tirar o mestre amador ou você precisa de uma régua de paralelas para sua carta náutica e está em dúvida qual comprar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você a diferença entre uma régua de R$ 400 para uma outra régua chinesa aí de R$ 30. Olá, bem-vindo ao nosso canal, eu sou Geraldo, sou capitão amador. Vou falar para vocês então a diferença entre as réguas de paralelas que você precisa para usar nas suas cartas náuticas. Bom, primeiramente vou começar com essa régua aqui, que é uma régua clássica, que é uma régua que a gente fala de caminhar. Ou seja, elas são duas réguas que são unidas entre si por um eixo. Qualquer momento que você mexe essas réguas, elas vão estar mantendo paralelas essas linhas entre si, tá? Então, com isso, você vai caminhando com essa régua dentro da carta náutica que você está utilizando. Então, você pega uma reta de posição, que vai estar, por exemplo, nessa extremidade, e você vai caminhando com ela até outra posição que você quer. Esse processo você vai fazendo desse modo, abrindo e fechando essa régua. Vou mostrar isso tudo melhor aqui na carta náutica, que fica melhor para vocês. Mas antes, dá uma olhadinha na diferença dessa outra régua aqui. Primeiramente, o tamanho dela é muito diferente. Essa régua aqui, que é uma régua de caminhar, ela é muito mais robusta, muito mais bem acabada, por isso é muito mais cara também. Agora vamos ver se você precisa realmente dessa régua, né? Eu nas minhas aulas, eu uso e mostro para vocês como funciona essa régua, que essa régua não é de caminhar, essa régua aqui é de rolar. Então você vai colocar a régua em cima da posição que você quer e vai rolar com ela até a nova posição que você quer transferir a sua reta de posição. Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês no papel como isso tudo funciona. Então vamos lá, aqui está o nosso kit de navegação, a gente tem uma carta náutica, régua de paralelas, uma lapiseira e um compasso aqui técnico, todos são próprios para o uso de desenho técnico para a gente fazer as nossas navegações aqui na nossa carta náutica, tá? Então, nesse momento a gente não vai usar essa lapiseira aqui, eu vou fazer o nosso desenho com uma caneta apenas para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Inclusive eu já até fiz isso, tá? O nosso compasso não vai ser usado neste momento, a gente vai falar apenas sobre as duas réguas de paralelas, tá? Igual eu já falei para vocês, a gente consegue visualizar a diferença do tamanho e da robustez dessas réguas, tá? Então essa régua de R$ 400, ela realmente é um material mais robusto, entrega mais qualidade. E eu vou falar também com relação à graduação dela depois, que isso também é bem interessante pra gente. Mas essa réguinha aqui de paralelas, que é a régua de rolar, ela também funciona muito bem. Vamos começar então primeiro com a régua de paralelas de caminhar. Essa régua aqui que é a mais clássica, ensinada nos livros, como é que ela funciona? Então, qual que é o princípio básico de uma régua de paralelas? É você transportar uma reta para qualquer outro lugar dentro da sua carta náutica. Então aqui eu fiz um desenho do ponto C para o ponto B, tá? E eu tenho uma reta que significa aqui para a gente o rumo a ser navegado. O que eu preciso fazer para descobrir qual é esse rumo que eu vou navegar do ponto C ao ponto B? Eu vou colocar a minha régua paralela a esses dois pontos, né? Unindo esses dois pontos, e aí eu travo essa régua de cima e abro essa régua de baixo até eu chegar no centro da Rosa dos Ventos. Quando eu cheguei no centro da Rosa dos Ventos, o valor informado aqui nessa ponta, 82, 83 graus mais ou menos, é o rumo que eu vou navegar do ponto C para o ponto B. O valor oposto é o que a gente chama de recíproca, é a navegação do ponto B para o ponto C, tá? Então esse é o princípio de uma régua de paralelas, ela vai transportar essa reta que a gente tem aqui para o centro da Rosa dos Ventos e com isso a gente descobre o rumo a ser navegado. Essa régua de caminhar, então, ela vai ser deste modo. Ela vai ser quando a gente abre ela e fecha, isso aqui a gente chama de caminhar. Então a gente está caminhando com a régua de paralelas dentro da nossa carta náutica, tá? Então esse é como a gente utiliza, esse é o mecanismo que a gente utiliza para transportar retas dentro da carta náutica. Mas olha o que eu acabei de fazer aqui, que é um erro comum dessa nossa régua de paralelas. É a gente às vezes, nesse ato de caminhar com ela, fazer um desvio.
a régua não fica fixa. E aí, com isso, a gente tem que começar novamente do zero, porque quando a gente desvia ela, ela perde o paralelismo, tá ok? Então, esse é como funciona o mecanismo da régua de paralelas de caminhar, tá? Eu vou colocar ela aqui do lado e vou mostrar para vocês agora como é que funciona a nossa régua de rolar, tá? Então, a ideia é a mesma. Uma régua de paralelas, ela tem o princípio de transportar uma reta para uma outra localização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e unir esses dois pontos com a minha régua de rolar agora. E essa aqui, ela funciona desse jeito. A gente coloca um dedo aqui no centro da régua e com isso a gente caminha, rola ela até o centro da rosa dos ventos. Qualquer lugar que essa régua está passando, que ela está rolando, ela está mantendo paralelismo com essa reta que a gente pegou como referência, tá? Então aqui vocês percebem que ela é muito mais simples, é só você levar para um lado e para o outro, ó, e com isso você consegue transportar a sua reta de posição, a sua reta de navegação aí dentro da carta náutica. O que tem de inconveniente, vocês já perceberam aqui, é que essa é uma régua menor. Então, para a gente chegar ali no centro da rosa dos ventos, eu vou ter que jogar essa minha régua um pouquinho mais para o lado aqui em cima dessa minha linha que foi traçada, essa minha reta. E aí, com isso, eu coloco o dedo e levo até o centro da rosa dos ventos. E vamos ter aí o mesmo valor informado na nossa outra régua. Então, elas funcionam de maneira semelhante. Essa régua de rolar, ela é muito mais fácil, ó, mais simples. Se você não tiver nenhum desvio na sua mesa de navegação, você vai ter um transporte de retas, de posições aí, de rumos, sem nenhum problema. O único inconveniente é com relação ao tamanho. E aqui eu mostro para vocês uma outra referência, por exemplo, aqui unindo esse ponto J até o farol do Cabo Frio. Veja que com essa régua minha aqui, que ela tem em torno de 30 centímetros, eu quase nem consigo chegar lá. Então, esse é um problema que a gente pode encontrar com essas réguas menores, tá? Mas existem soluções, né? A gente pode pegar algo para prolongar essa régua, ou fazer um traço menor e depois prolongar esse traço, né? Vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, se a gente está fazendo essa medição dessa reta que a gente desenhou aqui entre o ponto J até o Cabo Frio, e eu não consegui, por exemplo, chegar com essa minha régua até o centro da Rosa dos Ventos. Eu posso fazer um traço no meio do caminho aqui com a minha caneta, né, que eu já até fiz aqui para vocês. E aí eu pego esse novo traço, essa nova reta que eu fiz aqui como referência e levo ela até o centro da Rosa dos Ventos. Que aí ela vai me dar aqui esse valor que é o rumo a ser navegado do ponto J até o Cabo Frio, tá? O farol do Cabo Frio. Então, o que eu quis fazer com isso, né? Quer dizer que essa reta de J até a ponta do Cabo Frio, ela é paralela a essa que eu fiz no meio do caminho, que é paralela a essa do centro das Rosas dos Ventos ali, que tem aí seus 76, 77 graus mais ou menos, tá ok? Então, com essa régua de paralelas aqui de rolar, você vê que é possível fazer praticamente tudo, né? Para não falar tudo com a nossa carta náutica aqui, tá? Então, inclusive para a prova de mestre amador, é essa régua que eu utilizo nas minhas aulas, porque ela é muito mais barata, muito mais acessível e consegue fazer tudo que você necessitar, tá? Então, se você quiser, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui, vamos unir do ponto J aqui, qual que vai ser a marcação que você está fazendo aqui do farol das Ilhas Rasas, né? Do ponto C ao farol da Ilha Rasa. Então, eu uno aqui ponto C com o farol da Ilha Rasa e aí tento caminhar até o centro da Rosa dos Ventos. Então eu vou jogar aqui, ó, você vê que não chega lá. Aí novamente eu falo para vocês, a gente usa aquela estratégia de fazer uma nova reta no meio do caminho. Pego aqui a régua de paralelas de rolar novamente com essa nova referência e levo ela até o centro da Rosa dos Ventos. O valor que vai ser informado aqui, que vai ser aí pra gente nos 310 graus, é o valor que a gente vai estar fazendo de marcação do ponto C até a Ilha Rasa. Bom, vamos ver isso agora
com a nossa régua de caminhar, como é que fica? Vou fazer o mesmo mecanismo, unir o ponto C com o farol da ilha rasa e vou caminhar com essa minha régua, travo essa parte, abro a outra até o centro da Rosa dos Ventos. Você vê que só por ela ser um tamanho maior, você já consegue chegar ali de uma maneira bem mais fácil, né? Mas ambas funcionam do mesmo jeito. Você vê ali que a referência é os 310 graus, mais ou menos, igual para as duas réguas, né? Então ambas funcionam do mesmo jeito. Essa régua aqui de caminhar, ela tem uma graduação que é um pouco interessante também, que ela pode te dar a opção de não usar a Rosa dos Ventos. Então essa daqui é uma função bem interessante dela também. Imagina essa mesma situação que a gente acabou de fazer aqui dos 310 graus. Então eu vou colocar a minha régua aqui com o sul dela apontando para baixo. E esse sul vai ser a nossa referência para ser anexa e conectada a um meridiano de referência, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui os dois pontos unidos. Vou jogar isso daqui para lá. C. A gente costuma fazer assim, ó, coloca um pontinho aqui assim, C, até a ponta do cabo, a ponta do farol da ilha rasa. E aí eu abro a minha régua de paralelas de modo que eu leve esse sul que fica desenhado aqui, ó, para uma referência de meridiano. Opa, já desviei, né? Vou voltar de novo o nosso desenho aqui do zero. Tá aqui. Então veja aqui, ó, que nessa situação eu coloquei o sul exatamente encostado com o meridiano. Nessa situação eu junto a régua de paralelas e o valor que é alinhado com o meridiano aqui, ó, é o valor da reta que eu estava querendo descobrir. Vocês observarem aí em torno de 310 graus, igual que era a gente levar para o centro da Rosa dos Ventos. Então essa régua graduada, ela é mais robusta, ela é maior e essa graduação permite a gente, inclusive, não utilizar a nossa Rosa dos Ventos, tá? Então ela é uma régua que justifica-se o seu valor, mas ela é 4 vezes mais cara ou até 8 vezes mais cara do que a outra. Então, se você estiver fazendo treinamento para sua prova de mestre amador, eu acho que não há necessidade de investir esse valor nessa régua de R$ 400. A gente consegue fazer tudo com essa régua de rolar. Inclusive nas minhas aulas eu ensino o método de navegação utilizando a régua de rolar, que é muito mais prático e rápido, usando sempre a referência da Rosa dos Ventos. E acho que para vocês que estiverem aí pretendendo fazer a prova, é mais do que suficiente utilizar essa régua. Inclusive, eu tenho um kit de navegação que eu vendo também no nosso site. Se vocês tiverem interesse, ele é composto por régua de paralelas, compasso, lapiseira e cartas náuticas para vocês poderem rabiscar igual eu rabisquei aqui. E aí, se ficar muito poluída, tem até uma outra carta reserva aí para vocês poderem rabiscar mais. Beleza? Bom, então aí ficou mais fácil de vocês verificarem, hein, como é que funciona as duas réguas no papel. Vocês podem tirar as suas próprias conclusões, escolher qual régua que você quer utilizar. Eu uso nas minhas aulas essa régua aqui, que é uma régua mais simples. Eu penso que as pessoas que, na maioria delas, né, que vão fazer um mestre amador, que vão utilizar uma carta náutica, não vão fazer isso como hábito, então não sei se justifica um investimento tão alto na diferença entre ambos, né? Essa régua aqui mais cara, dessa régua mais barata. Então, por isso eu recomendo fortemente essa régua que é mais simples, que é uma régua de rolar, que funciona tão bem como já foi mostrado aí para vocês. Inclusive, a gente vende um kit para quem quer fazer aí mestre amador, que inclui régua de paralelo, carta náutica impressa, também tem compasso, lapiseira, tudo dentro do nosso kit. Se você
quer aí adquirir nosso kit, vai estar o link aqui na descrição. E também, se você está se preparando para a prova de mestre amador, já deixa eu fazer o convite aqui para pegar o nosso curso, que lá tem tudo que você precisa de maneira prática, objetiva, direcionada para a prova de mestre amador, beleza? Então, obrigado pela sua atenção, obrigado por ficar nesse vídeo, curte aí, compartilha e segue a gente no canal, que vai ser muito bom para a gente manter isso aqui ativo. Obrigado, até a próxima!